Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Sejurk. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse é mais um evento da nossa comunidade de clientes da Sejurk. Eu sou o Heron Leal, sou sócio da Sejurk, sou advogado, contador tributarista e hoje eu estou muito feliz porque a gente está iniciando mais uma temporada de podcasts aqui. Ano passado eu acho que foi muito bom para todo mundo, a gente trouxe vários assuntos interessantes, importantes para a nossa vida, para que a gente possa ajudar os nossos clientes nessa trajetória empresarial e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, a gente vai trazer muito assunto bacana. E hoje, em particular, a gente tem um assunto muito especial, a gente apelidou carinhosamente de conexões fiscais, porque vai ser um assunto que a gente vai tratar sobre estrangeiros que chegam no Brasil e não sabem quais são os procedimentos necessários, seus direitos, suas obrigações, e também os brasileiros que querem ir para o exterior, que querem investir, que querem morar fora. Então a gente vai tratar sobre esses dois assuntos. E eu tenho aqui dois feras comigo, duas pessoas que sabem muito sobre esse tema, para a gente debater um pouquinho, trocar uma ideia. Mas antes de apresentar eles, eu vou falar aqui para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui na caixinha do lado. Eu vou inclusive deixar aqui o nosso contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida depois do videocast, a gente está totalmente à disposição em várias línguas aqui, viu? Língua não é um problema. Então a gente tem português, inglês, francês, espanhol, italiano, o que vocês quiserem tem aqui. Mas vou começar apresentando aí esses nossos convidados de hoje. Começar aí pelo Dr. Christopher Luro, ele é advogado, contador, né? Muito bom. Tributarista há 10 anos e já faz parte do time Sejurk há 7 anos. Meu amigo, prazer, Cris, ter você aqui com a gente, viu? Obrigado aí pelo convite da gente estar aqui. Espero que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas aí pro pessoal. Me chamo Christopher, né? Já estou na área tributária há quase 10 anos. E a gente foca muito aí na parte de planejamento tributário para estrangeiros que querem vir morar no Brasil e até para o pessoal aqui do Brasil que quer morar fora do Brasil. Estamos aí também na área de jurídico contencioso, estamos fazendo também a parte de recuperação de crédito. Então, a parte tributária aqui a gente domina, a gente trabalha aqui junto, já tem uns bons anos aí. Isso aí. E espero estar esclarecendo a dúvida de todo mundo aí, seja um bom papo aí pra gente. Muito bom. O Cris, gente, ele a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, que ele tem família na França, né, Cris? Isso. E na Argentina. Então isso é muito bom pra gente, até pra lidar com essas situações, que às vezes vem aí uma demanda de um francês, tem o Cris que fala francês perfeitamente, né? Até aconteceu, né? Já aconteceu isso, né? E aqui do meu outro lado, do meu lado esquerdo, tem esse fera também, Vincenzo, ele é sócio e fundador da Online Taxman e Entity, muito bom, eu vou aprender ainda. Inc., com especialização em imposto de renda para norte-americanos que moram fora dos Estados Unidos e estrangeiros também que querem investir e fazer negócios nos Estados Unidos. Vini, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite. E é isso. A gente ajuda estrangeiros que querem abrir contas bancárias, sociedades, investir, morar, todo esse processo de planejamento fiscal lá. E também estrangeiros ou norte-americanos que moram fora dos Estados Unidos. Como eu, na verdade, que eu faço isso exatamente aqui no Brasil. Mas a gente ajuda todos os norte-americanos, nomades digitais, tudo isso, que moram fora com esse planejamento e essas declarações da renda lá nos Estados Unidos. Obrigado. Gente, Vini é um fera e eu tenho que parabenizar ele e agradecer por ele estar aqui, porque é o primeiro podcast dele, primeiro videocast em português. Olha que coisa boa. Ele falou que já tinha feito um videocast hoje mais cedo, né, Vini? Sim, exato. Mas é a primeira vez em português, isso, né? Muito exato. Bom, cara. Prazer ter vocês aqui com a gente. E, gente, é um papo tranquilo. Assim, eu trouxe aqui alguns temas pra gente debater. Obviamente que a gente não precisa seguir a linha isso daqui, mas assim, é uma forma muito tranquila da gente trazer informação pra quem precisa, pra quem quer um pouquinho saber quais são as obrigações e o direito deles. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar sobre entender esse fluxo de entrada e saída, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, né? A gente vê muito, eu acho que de repente por conta do dólar realmente está muito alto, né? 6-1, basicamente. A gente vê muitos estrangeiros vindo para o Brasil
com interesse de investir, com interesse de ter uma vida melhor, né? Porque se você faz o câmbio, você consegue ter uma moeda muito boa e viver no Brasil se torna algo barato. Então tem uma qualidade de vida muito boa. E o outro fluxo também é por conta até do dólar. Brasileiros acabam prestando serviço para o exterior ou até indo morar fora também para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então vocês estão vendo muito isso acontecer também aqui, né? Sim. Né? E aí isso é algo que traz pra gente algumas obrigações, porque não adianta você simplesmente vir pra cá, né? Você tem que cumprir com algumas obrigações. E é isso que algumas das pessoas não sabem. Então vamos partir primeiro do princípio, né? Para você vir pro Brasil, né? Você e vir trabalhar aqui, um estrangeiro, você precisa de um visto, né? E aí, que tipo de visto essa pessoa pode ter como investidor ou para vir trabalhar aqui? Como é que a gente pode, de repente, trazer essas informações para o pessoal que está acompanhando a gente? Bom, você tem diversos tipos de vistos, né, para os estrangeiros aqui no Brasil. Basicamente, você pode entrar como trabalho, estudante, investimento. Que é mais simples até, né? O que a gente mais trabalha é a questão de investimento. Inclusive, eu vi um dado interessante que o ano passado vieram quase 200 mil estrangeiros morarem no Brasil. E teve um dado, mais ou menos, foi colocado pelo governo, cerca de 260 milhões foram investidos no Brasil pelos estrangeiros na compra de imóveis. Olha que legal. E boa parte pelos americanos. Sim. Foram os que mais adquiriram os imóveis aqui no Brasil, e quase metade disso no Rio de Janeiro. Então, o foco mesmo do imigrante que vem para cá é focar basicamente no Rio de Janeiro. E a abertura de empresas também teve um investimento de cerca de 120 milhões, e aí quem mais investiu foram os franceses em abertura de empresa aqui no Brasil. Então, o que se pede aqui no Brasil para a questão de investimentos, né, basicamente você pode abrir uma empresa, então com um pagamento mínimo um investimento mínimo de 500 mil reais, e se for no ramo de tecnologia, ciência, eles exigem 150 mil. Tem uma redução. Tem uma redução, para incentivar justamente essa área aqui no Brasil, que é muito pouco explorada. E você pode fazer investimentos em imóveis, né? Aqui na região sul-sudeste está em R$1 milhão, norte e nordeste fica em 700 mil. Então, como você bem falou, como o dólar aumentou perante o real, né? Para um americano, por exemplo, comprar aqui um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro, R$1.200.000, por exemplo, ele paga $200 mil, entendeu? Então, para ele é muito vantajoso e ele consegue uma residência aqui. E a gente consegue trabalhar com ele algumas formas, né? Dele conseguir manter a renda dele aqui, trazer a renda dele aqui com uma tributação mais vantajosa do que lá, né? Inclusive utilizando de empresas para recebimento desses valores. E quando a gente explica isso, né, a cabeça deles explode, né? Lógico, né? Porque para entender um pouco sobre a tributação brasileira, que é complicada, e a gente consegue algumas vantagens muito benéficas, né? Principalmente a questão a gente já faz uma abertura de empresa e faz uma distribuição de lucros para a pessoa física, eles não conseguem entender que não há tributação sobre dividendos aqui no Brasil. O que na grande maioria dos países tem, né? Então, por enquanto, por enquanto não a gente pode aproveitar trabalhar disso. essa daí. Então, basicamente, são essas formas, né, de investimento que você tem que fazer aqui no Brasil para conseguir uma residência permanente. Isso é super interessante para eles, que a gente consegue fazer um planejamento e conseguir reduzir muito. Eu estava agora, antes de vir para cá, tendo uma reunião com 2 estrangeiros que realmente querem já compraram um imóvel e aí querem investir numa empresa, aí traz o imóvel para dentro da empresa, né, faz uma incorporação, cria uma holding e consegue ter uma redução ali da carga tributária se eles quiserem alugar esse imóvel depois. Então, é super importante. E para se tornar residente fiscal no Brasil, vamos falar um pouco sobre isso, que a pessoa vem para cá para o Brasil. Aí, às vezes, ela fica um tempinho, volta para sua cidade, para sua casa natal, e volta para cá. E quanto ela realmente se torna residente fiscal aqui? Vamos trabalhar sobre isso. Bom, a residência fiscal aqui é acima de 183 dias, né? Isso aí. Se você ficar mais de 183 dias no Brasil, aí você já pode ser considerado residente fiscal. E tem estratégias aí que a gente trabalha até com os estrangeiros de tentar ficar menos do que 183 dias. Para não se tornar residente fiscal. Ele acaba conseguindo entrar, às vezes, no limbo, né? Porque ele não é residente fiscal no país de origem, porque ele dá saída fiscal lá, então ele fica viajando por diversos países, aí ele consegue comprar um imóvel aqui para ter residência aqui, mas ele fica menos de 6 meses, então acaba entrando num limbo ali de imposto de renda, que ele não paga imposto de renda em país nenhum. Entendeu? Tem algumas situações. A gente viu isso, assim, né? Foi essa semana que a gente teve uma reunião sobre isso. E para o exterior, vamos falar sobre lá no exterior, meu amigo. Se eu tô no Brasil aqui e eu quero investir lá nos Estados Unidos,
Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar, assim? A primeira coisa, temos que escolher entre as diferentes tipos de empresa. Temos um C-Corp, que pelo menos tem que pagar 21% a neto renda, a lucro. Ou um LLC, que normalmente é tax-free se não tem funcionários, escritório nos Estados Unidos. Então, normalmente, para uma pessoa que quer fazer negócio, receber dinheiro lá nos Estados Unidos, mas não um residente fiscal lá, a gente abre um LLC. Vale mais a pena, né? Exato, Muito mais. entendeu? E bem fácil para abrir uma conta bancária como estrangeiro lá, um LLC bem fácil, tipo umas semanas, e é isso. Mas se essa pessoa vai virar como um residente fiscal lá nos Estados Unidos, tem que pagar impostos lá por essa renda e também tem que declarar tudo seus bens e seus ativos, tudo afora dos Estados Unidos. Então, a coisa dos Estados Unidos, eles têm que declarar tudo se você é residente fiscal. Igual aqui no Brasil, né? Como você está falando, se uma pessoa virou como residente fiscal aqui, mas um estrangeiro, tem que declarar lá nos Estados Unidos todas essas contas bancárias, as sociedades limitadas que você está falando, se compra uma casa, uma coisa aqui, tem que declarar tudo lá. Então, é quase igual como aqui do Brasil, como o governo dos Estados Unidos, como a fazenda aqui, quer saber de tudo. Entendeu? Óbvio, é uma coisa de informação que a gente falou que é uma coisa... O tracking, né? Eles vão... Nesse caso, Brasil e Estados Unidos não vale a pena, né? Você ser residente fiscal lá e aqui, né? Que senão você vai pagar imposto lá e vai pagar aqui porque não tem acordo de não tributação. De não tributação. Então, teve até uma cliente que a gente recebeu que estava com esse problema, a gente falou, dá a saída fiscal aqui no Brasil e vai para lá, que senão você vai ficar tendo que pagar aqui e vai ter que pagar lá também, entendeu? Então, tipo, não compensa. Não compensa, não vale a pena. Não compensa. E para abrir a empresa, a LLC, tem algumas complicações? É mais cara, mais barato que outra? Como é que funciona a nível de custo? A coisa para um LLC é uma coisa bem fácil. Ou, geralmente, eu falo que tipo, os Estados Unidos, para estrangeiros, pessoas que não são norte-americanos, é o melhor, tipo, paraíso fiscal. Entendeu? Porque não tem que pagar imposto lá nos Estados Unidos por estrangeiro. Então, a gente tem muitas pessoas nomades digitais, tipo, estrangeiro, como um brasileiro, argentino, uma coisa que quer ter uma conta bancária em dólar e ganhar um pouco de dinheiro em dólar, entendeu? Então, em qualquer estado, né, Vini? Porque qualquer estado. Cada estado tem uma sua legislação. Sim, esse é né? um bom ponto. Né? Geralmente a gente abre em Wyoming e Delaware. Esses dois são estados bem tax-free, muito pro-negócio, e então todas as regras, leis, mais do lado de negócio. Enfim, é isso. Geralmente eu falo, para uma situação bem simples, é Wyoming, porque a verdade é um pouco mais barato, anônimo, tudo isso. Se uma situação mais complexa, por exemplo, vai pedir investimento de venture capital, uma coisa tipo startup, é melhor Delaware, porque esses fundos de investimento lá nos Estados Unidos fica bem mais cômodo com Delaware que Wyoming. Então, uma diferença como muito pequena, mas é isso. Que ótimo, né? Então, se eu sou brasileiro, quero investir lá, eu consigo facilmente investir, não preciso ter residência fiscal, não preciso nada, eu consigo abrir uma empresa e começar a prestar serviço a partir da LLC em Delaware ou naquele outro local, né? É uma coisa muito, tipo, os Estados Unidos ajudam muito para pessoas da fora para investir lá. Como eu falei, uma conta bancária é bem fácil. Quer comprar uma casa em Miami, uma coisa, se abre uma LLC, compra a casa. É simples, né? É bem simples. E se está ganhando, como alugando essa casa, por exemplo, sim, tem que declarar lá e tudo isso, mas relativamente é simples. E como que você vê, assim, todo esse trabalho de estrangeiro nos Estados Unidos de abrir conta com a nova gestão do Trump agora? Tu acha que isso pode prejudicar ou dificultar um pouco ou tu acha que não? Não, acho que não vai complicar não, porque geralmente o que acontece? Os Estados Unidos querem que tenha muitas pessoas do mundo que tenham conta lá em dólar. Investindo, entendeu? Né? Então é uma coisa de capitalismo que nos Estados Unidos, esse é um símbolo de capitalismo. Então
É fácil por isso. Contra outro, tipo Cayman ou British Virgin Islands, Hong Kong, que talvez é um pouco mais difícil para abrir contas ou fazer um pouco de negócios. Sempre depende da situação, mas é isso. E vamos voltar aqui então para a nossa realidade do Brasil. Então eu tô aqui há mais de 183 dias, e aí, obviamente, eu tenho obrigação, né, de ter uma residência fiscal aqui. Só que eu não faço nada, né? E só que eu sou obrigado a fazer. E aí, o que isso de repente pode acarretar para essa pessoa, para esse estrangeiro que tá aqui no país e não se colocou nessa posição? Sim. O que tu acha, Cris? Que isso perante pode... a Receita Federal vai ficar totalmente ali irregular, né? Vai ficar irregular. Vai ter que pagar multa, né, da não declaração, vai ter que pagar o imposto, juros, vai ter que pagar a correção monetária, então vai... porque se ele tá aqui, a Receita Federal ela tem o poder de fiscalizar ele, porque ele é residente fiscal, ele só não se regularizou. Não se regularizou, exatamente. Então a Receita Federal ela tem esse aparato para fiscalizar. E aí, se o cara realmente não declara os impostos da forma como deveria, aí a Receita realmente pode ir atrás e pode tributar em cima. O problema é que a tributação às vezes vem bem agressiva, né? Vem. Com juros, com multa, e aí vem com tudo, né? Exatamente. Esse que é o complicado. E se for visto como sonegação, né, pode vir até 150% de multa, né? Sim. Então pode vir bem pesado. E aí a pessoa que tá aqui, beleza, vou lá para os Estados Unidos, cansei do Brasil, quero morar lá, quero investir lá. E aí o certo seria fazer uma saída fiscal, né? E aí quando eu faço a saída fiscal, vamos discutir um pouco sobre isso aqui. Faço a saída fiscal, ou seja, não tenho mais obrigação fiscal junto ao Brasil. Eu posso continuar tendo investimentos no Brasil? Posso continuar tendo patrimônio no Brasil? O que você acha, Cris? Sim, sem problema. Né? Isso aí você pode fazer. O que acontece? Quando você vai fazer a saída fiscal do Brasil, você tem que primeiro fazer a comunicação de saída, avisando, governo, estou saindo. E isso tu faz até fevereiro do ano seguinte. E posteriormente... Agora, inclusive... tá terminando o prazo. Tá terminando o prazo. Exatamente. E logo em seguida, né, quando começa ali o período do imposto de renda, que vai ali março, abril, maio, junho, varia de cada ano, você faz a declaração de saída. E aí você faz aquela última declaração de imposto de renda, tchau, fecha as portas e vai embora. É isso aí. Tá? Mas não impede que você mantenha aqui investimentos. Você vai precisar alterar sua conta bancária, né? Você vai pegar uma conta de não residente. Tá, e algumas coisas não podem mudar. Por exemplo, se você tem algum imóvel que se aluga, né, a tributação vai mudar. Porque o que acontece? Às vezes pode ser até mais vantajoso, né? Porque, dependendo do caso, né? Porque se você recebe na pessoa física o aluguel e é mais, por exemplo, de R$5.000, você vai pagar 27,5% hoje em dia. Só que se você dá a saída fiscal, tu paga 15%. Mas se for um aluguel de R$2.000, tu vai pagar ali 7,5%, só que se a pessoa sair, vai pagar 15%. Então dobra. Então, dependendo do caso, ele vai ser mais vantajoso ou não. E aí, o que a pessoa tem que fazer é deixar um procurador aqui no Brasil, né, representando ela, para poder, mês a mês, ficar emitindo o carnê-leão. Então, recebi esse mês, você tem até o último dia do mês seguinte para emitir aquele carnê-leão e pagar. Entendeu? Tu vai pagar 15% ali, mas não tem problema. Tu pode continuar recebendo, pode pegar um banco para fazer remessa lá para fora, isso não impede, tá? Fica muito mais complexo, né, quando você realmente... não tá como residente aqui no Brasil e tem investimentos aqui no Brasil, né? A tributação ela pode ser um pouco mais agressiva e a forma de arrecadação também. Então, acho um pouco mais burocrático também. Um pouco mais burocrático. Carnê-leão, né? todo mês, então ficou mais chato. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né, de fazer isso, então acabam não pagando, e se não paga o carnê-leão, depois a multa do carnê-leão é pior ainda, que é 50%, né, sobre o tributo que deveria ter pago. É uma multa super agressiva, assim. E às vezes esquece, né, de dar saída fiscal, né? Ainda tem isso também, vai lá e não dá saída fiscal e vai continuar sendo residente fiscal aqui no Brasil. E aí o governo, a Receita Federal não tá nem aí pra isso. Ela vai querer tributar, não deu saída fiscal aqui, foi para outro país, aí no outro país, eu não sei como é que é a legislação desse país, ela se torna residente lá fiscal também. Sim. Ela vai ter pode subir uma tributação aqui ali. e lá. Sim. Né? Sim. Normalmente nos Estados Unidos, se tem essa situação, pode receber o crédito para os impostos que pagam aqui. Porque normalmente nos Estados Unidos, veja tipo, ok, se tem um bem, por exemplo, um renda aqui, ok, está pagando aqui, mas como eu falei, tem que reportar tudo, mas pode receber o crédito lá.
a coisa mais problemática é os fundos de investimentos afora dos Estados Unidos. Então, quando eu faço planejamento brasileiros que querem morar lá, sempre pessoas têm esse tipo de fundo de investimentos bem normal aqui. Mas lá, às vezes, consideram um tipo de investimento falando PFIC, Passive Foreign Investment Company. E a tributação lá é bem alta. Então, normalmente, eu falo para talvez vender esse tipo de fundo, trocar por um CDB, outro tipo de fundo, para melhorar essa situação. Sim. E outra coisa que eu vejo muito se temos uma empresa familiar, umas ações, tem que reportar tudo esse lucro lá nos Estados Unidos. Então, sempre esse jogo, e acho que porque o Brasil também é muito complexo como os Estados Unidos, teve que planejar bem essa transição para mudar lá nos Estados Unidos, porque é um jogo, mas tem que planejar antes que morar lá, entendeu? No Brasil a gente chama de manicômio tributário. Inclusive tá vindo a reforma tributária aí que vai mudar muita coisa, né? Sim. A partir de 2026 a gente começa toda a operação e vai até 2032. Uau. Então muita coisa vai mudar aí, né? É. Então, por um lado pode ser positivo, por outro lado pode ser negativo por conta do aumento da carga tributária. Sim. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas voltando aqui para nossa realidade, sobre a bitributação, né? A gente tem alguns países que, de fato, a gente tem esse acordo de não bitributação. Sim. E aí eu acho que é super válido que a gente consegue o que é tributado em um país, o imposto fica lá, e o que é tributado aqui no Brasil fica aqui, né? E aí não existe essa bitributação. Mas nesse caso, quando há esse acordo, ele é feito de forma automática? Como é que funciona isso na prática? Como é que funciona, por exemplo, lá nos Estados Unidos? Isso é de forma automática? Tem que requerer em algum local? Ou só o fato de já ter acordo entre Brasil ou Estados Unidos e algum outro país, você já consegue fazer essa não tributação? Lá nos Estados Unidos é um pouco justo que se está pagando impostos afora, pode receber o crédito sem qualquer concordo, na verdade. Tranquilo. Sim, está tranquilo. Então, Brasil e Estados Unidos não tem esse concordo. Não tem. Mas tem um concordo de Totalization Agreement. É para pensão e tipo Social Security lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se uma pessoa como um estrangeiro, um norte-americano está morando aqui e está pagando FGTS, aqui pode receber um crédito lá nos Estados Unidos para pagar esse imposto aqui no Brasil. Então, é um pouco bizarro, porque não temos um concordo normalmente, mas temos esse concordo com FGTS e Social Security. Pois é. E essa foi, acho que 3 anos atrás que faz isso. Então, ajuda um pouco com esse jogo. Mas sim, geralmente, como Estados Unidos é um pouco justo com, pode receber um crédito para impostos que está pagando afora. Isso é bom. Uma das coisas que eu estava lendo aqui que a gente tinha colocado no nosso roteiro também para discutir, que isso faz muito parte do planejamento tributário, né? Quando a gente tem um brasileiro, e aí não é estrangeiro, um brasileiro que mora no Brasil, mas por uma escolha, né, ele acaba prestando serviço para o exterior. Isso a gente vê muito acontecer, né? E, obviamente, se você está na sua pessoa física prestando serviço para o exterior, de acordo com a nossa legislação brasileira, você vai ser tributado. E a nossa alíquota nominal é 27,5%. A alíquota efetiva é um pouco menor por conta da parcela dedutível, mas 27,5%, né? Sim. E é um dos planejamentos que a gente faz, e a gente já viu muito isso, né, Cris, junto, é criar uma empresa, né? Se você pode prestar esse serviço, por que não prestar serviço pela empresa? E aí você consegue reduzir aí uma alíquota de 27,5%, caindo de repente para 6%. Sim. Ou até menos, né? Até menos, né? Porque o ISS você vai ser imune, né? Então, se você presta serviço aqui, sei lá, via um Simples Nacional, em que você esteja ali no anexo 3, por exemplo, né? Que você vai começar com uma alíquota ali de 6%, salvo engano. 6% no 3. Então, se você tirar que o ISS está por fora, porque você não vai pagar por ter imunidade, você pode chegar a uma alíquota de 4%. Né? Então, se você fatura ainda por essa empresa e depois transfere esse valor para a pessoa física como distribuição de lucros, você ainda não paga nada na pessoa física, né? Então, você consegue ter uma alíquota aí mensal de 4% sobre o teu ganho. E você vê a diferença, né? De 27,5% para 4%. A gente está falando de 23,5%. É quase
um quarto, né, do seu salário, da sua remuneração. Para quem exporta serviço, né? Para quem exporta serviço. E lembrando que a empresa, aqui no Rio, a gente tem essa isenção de ISS, né? Sim, vai depender de cada município. Vai depender de cada município, porque ISS é um imposto municipal. É um imposto sobre serviço, é um imposto municipal. Então, e a alíquota pode variar também, né? Às vezes aqui é 2, dependendo do município pode ser 3, 4, então pode até 5, né? Sim. Então isso a gente tem essa facilidade, que isso é um tipo de estratégia que a gente consegue fazer com que a pessoa receba a sua remuneração de forma legal, justificada, recebe pela empresa e depois há a distribuição de lucro para a pessoa física de forma isenta, porque até agora não há qualquer taxação, né? Qualquer imposto que incida sobre a distribuição de renda. Sim. É isso. E a gente está falando aqui também sobre os vistos, né? A gente falou sobre visto de turismo, visto de estudante. E uma das coisas boas quando a pessoa investe é que ela acaba ampliando um pouco dos direitos dela, estando como visto de investidor, né? E isso facilita demais, porque assim, quando você está com visto de turismo, visto de estudante, você fica limitado, você não pode trabalhar. Você tem várias questões ali que você fica preso, né? Fica algemado. Já o visto de investidor, você tem uma ampla possibilidade, né? Você consegue realmente abrir empresas, você consegue trabalhar mais, ter mais rendimento. Então, isso facilita muito. Facilita demais, né? Com certeza. Gente, eu tô aqui vendo, a gente basicamente já conversou sobre basicamente tudo que a gente iria tratar, né? Porque as questões que a gente queria abordar aqui seria os estrangeiros que vêm para o Brasil, e quando eles vêm para o Brasil, eles têm as opções de vistos. E a gente já falou que, obviamente, que é o que a gente mais trabalha, é o visto de investidor, né? E para ele conseguir isso, 500 mil, né, Cris? O mínimo de 500 mil ou 150 se for na parte de tecnologia, ciência, inovação. Mas dependendo de como for, vale a pena ele abrir uma empresa como tecnologia e inovação, né? Pode ser. Se ele realmente não conseguir ter um investimento muito alto, né? Ter um valor muito alto, aí entra... Aí realmente regulariza a sua residência fiscal aqui no Brasil e começa a ser tributado aqui sobre as normas brasileiras. Isso. Mas, como a gente falou, né? A alíquota como pessoa física, ela é alta, né? Ela chega a 27,5%. Então, por isso que vale sempre a pena a gente ter uma empresa que o custo é muito menor. Sim, porque o imposto sobre o consumo aqui é muito alto, né? Diferente dos Estados Unidos, que o imposto de consumo é baixo. Sim. Então, a gente paga muito imposto sobre consumo, muito imposto sobre renda. Então, tem que fazer um bom planejamento aí para tentar reduzir um pouco esse imposto sobre a renda, joga para a empresa. Porque a carga tributária já no consumo é muito alta no Brasil. Isso eu acho que é até uma das causas da reforma tributária. Mas não vai melhorar, né? A ideia, pelo menos, seria essa de reduzir um pouco... vai manter, né? Reduzir não vai. A tributação pelo que a gente consome, né? Porque o consumo, o imposto que incide sobre o consumo é igual para todo mundo, né? Sim. Então, assim, teoricamente não seria justo uma pessoa que ganha um salário mínimo ter a mesma... pagar o mesmo imposto do que uma pessoa que ganha 50 vezes um salário mínimo, sabe? A gente vai ter o maior IVA do mundo, né? Mas não vai ter, né? A gente já tem, né? Que só tá mudando ali, ficando mais claro. Para IVA. Né? Para IVA, mas a gente já tem o maior IVA do mundo. Só que o que vai mudar é que agora a gente vai ter a parte mais pobre da sociedade ter direito ao cashback. Então, isso vai poder melhorar um pouco a desigualdade ali. Não se sabe ainda como que vai ser feita a devolução, porque ainda não teve a lei complementar. E nem quais serão os cálculos. Mas dizem que pode ser um Bolsa Família 2. Então, vão fazer uma estipulação e vão te devolver uma parte do valor. Do valor que você paga, é isso. Então vai ficar um pouquinho menos para o pessoal da parte mais pobre da sociedade aí, pode pagar um pouco menos. A ideia seria tentar, né, equilibrar um pouco isso, sair um pouco do consumo e tributar nos outros setores, como renda, como patrimônio, né? Que de fato a tributação é baixa, né? A gente tem aí, por exemplo, projetos também para ITD, né, que é o imposto que incide sobre doação e sobre causa-morte, que é inventário. A gente hoje tem uma alíquota aqui no Rio, pelo menos, que é um imposto estadual, que vai de 4 até 8, né? E aí tem projeto aí que pode chegar a 16, se eu não me engano. Estão querendo ampliar isso, né? E mudaram uma regrinha a respeito da questão dos bens móveis, né? Que agora os bens móveis, eles são processados no lugar do inventário. E a partir da reforma tributária vai ser processado no local onde ele residia, o decujus. Então essa questão também vai mudar. Sim. Mas basicamente isso, TCMD vai mudar muita pouca coisa. É uma loucura, né, Vini? Muito loucura. Acho que Brasil e Estados Unidos são os sistemas de imposto mais complexos do mundo. Então, para juntar os dois... Juntar os dois ali.
Às vezes juntando os dois resolve, né? Né? É uma loucura, gente. Gente, mas eu acho que assim, a ideia do nosso videocast de hoje foi realmente trazer esclarecimentos tanto para estrangeiros aqui no Brasil, e eu acho que isso a gente conseguiu debater, que a ideia seria a gente sempre criar um planejamento, né? Nunca você simplesmente ir por conta própria, achando que vai se dar bem. A gente aqui, nosso Brasil, a gente tem a Receita Federal, que hoje tem um dos melhores sistemas de fiscalização do mundo. Inclusive, a gente aqui tem um prazo de 5 anos, então você pode vir e falar, não deu nada agora, tá tranquilo, tô de boa, mas tem o prazo aí decadencial e prescricional de 5 anos. Então, agora pode ser que não dê nada, mas daqui a 5 anos isso realmente gire um problema. Ele pode lançar em 5 anos e depois demorar mais 5 para te cobrar. Vai te cobrar, que é o prazo decadencial. Pode cobrar um imposto de 9 anos atrás. Uau. E aí, juros, multa, correção monetária durante esse tempo todo, a gente estava devendo 10, agora está devendo 200. Então tem que planejar bem para não correr esse risco. Então, nossa orientação é sempre quando vier para o Brasil, realmente querer trabalhar aqui, porque de fato é uma situação muito boa, né? Por conta do dólar, então a gente está recebendo muitos estrangeiros aqui, mas tentar se regularizar, né? Saber o que você precisa para conseguir realmente ter um visto de investidor ou você conseguir trabalhar e tentar regularizar a sua forma tributária para que você também não vire essa bola de neve para o futuro, né? Você se organizar para pagar um imposto devido no momento certo e da forma correta. Não é isso? Da menor forma, né? Da menor forma também, né? Que isso faz total diferença. E no bolso, né? O que a gente falou, a gente pode ter uma economia aí de... Se planejar direitinho, a gente consegue reduzir legal. Todo mundo fica feliz, né? E a gente falou também sobre o exterior, né? Os brasileiros que estão aqui, que prestam serviço para o exterior, existe um planejamento para isso, né? A gente constitui empresas onde você consegue reduzir a alíquota e também brasileiros como pessoa física que querem morar no exterior, né? Sim. O Vini já explicou bastante aqui, né, Vini? Acho que a gente pode falar também que não só brasileiros, mas também ou se um gringo que está morando aqui pode fazer o mesmo para prestar serviços talvez afora, se estão recebendo dinheiro, entendeu? Porque tem muitos nomades digitais que não tem trabalho aqui, talvez em vista de investidor, em vista de nomade digital, tanto faz, que é bom para pagar um pouco de impostos aqui, que precisa, porque geralmente é um residente fiscal aqui. E sempre eu acho que uma pergunta que eu recebo muito de meus clientes que se sai da fora, está fazendo home office aqui, e se quer pagar impostos, quer ser direitinho com essa coisa. Então, esse conceito que está falando, prestar serviços afora, também pode aplicar para também estrangeiros que estão morando, fazendo home office aqui. Não apenas brasileiro, mas qualquer estrangeiro realmente que querem fazer isso. É sensacional. A ideia é se regularizar, porque lá fora também, né, também realmente a situação é complicada. Então precisa estar regular aqui e lá, né, amigo? Exato. É isso. Exatamente. É isso, gente. Meus amigos, querem debater mais algum assunto? Mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá bem, né? A gente tirou as dúvidas aí, né, sobre os principais temas aí que era da live de hoje. Né, a parte de estrangeiros e brasileiros, pra fora e pra dentro. Sim. Então acho que deu pra esclarecer bem, né? É um tema muito extenso, né? A gente poderia ficar aqui horas debatendo, mas a gente pegou alguns pontos. Os principais pontos ali. E alguns cases que a gente vê isso na prática, né? E a gente trouxe aqui pra realmente esclarecer isso, que eu acho que isso é importante. São informações válidas. Né? Valiosas para eles aí também. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Voltaremos para tratar sobre mais questões sobre estrangeiros aqui, brasileiros lá também. Mas muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês, viu, gente? Obrigado pelo convite. E vocês que estão aí acompanhando a gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente nesse nosso podcast que faz parte da comunidade Acejurk. Esse ano teremos várias novidades, então fique aqui com a gente que já, mais logo, a gente vai trazer outros assuntos, temas bacanas, temas importantes para nossa trajetória empresarial. Beleza? Mas muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Até a próxima, pessoal.